Então vamos lá, hoje a gente vai fazer a prática da determinação de ferro em medicamentos, tá? Utilizando o espectrofotômetro de absorção molecular, tá? E aí a gente tem algumas etapas a seguir, tá? Então depois eu vou mostrar cada uma dessas etapas. A primeira consiste no preparo da solução mãe, tá? Essa solução mãe é a solução que a gente vai utilizar como base para preparar os padrões de leitura, tá? Para a curva de calibração. E a gente precisa preparar 800 miligramas, tá? Por litro. Eu acho que é 800 miligramas. Gente, agora eu esqueci. Eu acho que é 800 miligramas, tá? Mas qualquer coisa eu corrijo, eu aviso no vídeo qual é a concentração real. A gente vai ter que diluir isso, tá? Então a gente vai preparar 100 ml dessa solução estoque. Dessa solução estoque a gente vai diluir para... vai pegar 0,5 dessa solução estoque e diluir a 10, tá? E aí com essa solução é que a gente vai chamar de solução mãe, certo? Na etapa 2, a gente vai fazer a abertura da amostra. Então, a abertura da amostra consiste em dissolver o comprimido que a gente vai trabalhar em HCl 6 mol por litro. Isso em aquecimento, tá? Dentro da capela. A gente vai filtrar, porque eu vou explicar para vocês que depois, né, a gente tem alguns materiais que não solubilizam no meio ácido. E com a solução resultante da filtração, a gente vai preparar 100 ml desse material. Então, a gente vai filtrar num balão de 100 ml e aí no final de todo o processo a gente vai completar 100 ml. E aí dessa solução que a gente vai ter, da abertura da amostra, a gente vai pegar 0,5 ml, tá? E diluir a 10 como volume final, certo? Então, a gente vai ter essas duas diluições, uma para os padrões e a outra para a amostra, tá? Depois a gente vai para a etapa 3. Na etapa 3, a gente vai fazer o preparo das soluções de leitura. Então, são as soluções que a gente vai ler no espectrofotômetro. Para isso, a gente vai ter que seguir a tabelinha que foi colocada para vocês na instrução de trabalho, para a gente organizar bem o preparo dessas soluções, tá? Então, a gente vai ter que preparar 10 ml do branco. Lembrando que o branco é tudo menos o analito, então a gente vai ver todos os reagentes que a gente vai usar. E no branco a gente vai colocar todos menos o que tem ferro, ou seja, qualquer coisa do padrão da solução mãe e qualquer coisa que seja da amostra. Isso não pode entrar no branco, tá? A gente vai preparar 5 padrões com 10 ml cada. Esses padrões vão vir da solução mãe, tá? Então essas diluições vão vir da solução mãe. E, obviamente, cada padrão tem concentração diferente do outro, tá? Esse é o objetivo, a gente avaliar como que o equipamento responde à variação de concentração. E a gente vai preparar 10 ml da amostra, né? Então, a gente vai pegar aquela diluição da amostra e fazer mais uma diluição, na verdade, tá? Por quê? Porque na espectrofotometria a gente tem que trabalhar com amostras bem diluídas, tá? Por conta do limite de detecção do equipamento. E na etapa 4, gente, é quando a gente vai fazer a leitura dos padrões e da amostra no equipamento, tá? Então, esse vai ser o nosso passo a passo nessa metodologia, certo? E aí, gente, o que acontece? Após a leitura, as leituras a gente tem que fazer com 2 objetivos. O primeiro, determinar o perfil qualitativo, ou seja, a gente vai ter que montar o espectro de absorção desse complexo, lembrando que para todos os padrões o complexo é o mesmo, tá? A espécie é a mesma, então basta que a gente analisar um dos padrões, onde a gente vai fazer a leitura de absorção em cada comprimento de onda, numa faixa de 400 a 800, tá? Que é a região do visível. E aí a gente vai ver o ponto máximo de absorção e determinar o comprimento de onda máximo para esse complexo ferro-fenantrolina, tá? Na literatura diz que esse complexo tem absorção em torno de 510, 511, tá? Então, a gente espera chegar na mesma região, certo? Determinado o comprimento de onda do complexo ferro-fenantrolina, aí a gente vai para a parte quantitativa,
Então agora a gente vai colocar no equipamento para fazer a leitura sempre em 510 nanômetros, se realmente for esse o comprimento de onda do complexo. E aí a gente vai fazer a leitura de cada um dos padrões. O que a gente espera? Conforme eu vou aumentando a concentração, a absorvância aumente de forma linear. Tudo bem? Aquilo que a gente discutiu já, né, a respeito dessa técnica. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar a equação da reta, né? Além da equação da reta, não esquecer do R ao quadrado, para verificar se os pontos estão bem alinhados à reta média, tá? A gente também precisa avaliar os resultados para ver se não vai haver a necessidade de retirar um ponto por algum problema analítico que a gente possa ter, tá? Então a gente vai ter a equação da reta, né? Que é o y igual a x mais b. E a gente pode reescrever a equação da reta, né? De acordo com os eixos que a gente estabeleceu. Então, o y é a absorvância, o a é o a, né? Que é o coeficiente angular, o x é a concentração e o coeficiente linear b. Tudo bem? Da mesma forma. E aqui a gente tem algo mais adequado em relação à espectrofotometria. Com a equação da reta da curva de calibração, a gente vai, para poder determinar a concentração daquela solução da amostra que a gente leu também em 510 nanômetros, a gente vai pegar a absorvância lida da amostra, que a gente vai obter ainda, tá? E vai substituir isso na absorvância da equação da reta. Quando a gente fizer isso, a absorvância vai ter um valor. O A vai ter um valor, porque é uma constante. O B também é uma constante, vai ter um valor. O C é o que vai sobrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o C, e de um lado da igualdade, do outro lado da igualdade a gente vai ter um valor. Esse valor nada mais é do que a concentração da solução lida da amostra, ou seja, aquela que está dentro da cubeta. Não pode esquecer que daquela solução a gente fez algumas diluições a partir da amostra que eu fiz a abertura. Então aqui eu tenho só a concentração daquela solução que estava dentro da cubeta, mas a gente tem que lembrar que ela veio de um processo de diluições. Então a gente tem que fazer o cálculo para saber qual que é a concentração que eu tenho dentro do meu comprimido, que é o nosso objetivo final aqui, certo? Então esse é o procedimento, tá? Para a gente poder trabalhar com os dados. E assim, gente, sempre da mesma forma, não muda, tá? E isso é muito parecido, inclusive, com o que a gente fez na análise no HPLC. Embora a técnica fosse outra, mas a curva de calibração, a determinação da concentração da amostra segue os mesmos princípios, tá? A gente só mudou o equipamento, tudo bem? E aí a gente tem, né, a finalização da metodologia, tudo bem? Então é isso, obrigado, gente. Gente, então eu vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai utilizar na metodologia de hoje, tá? Deixa eu só colocar o aqui. Bom, então eu vou mostrar para vocês os materiais e os reagentes e soluções, tá? Algumas soluções já estão prontas, outras a gente prepara na hora, tá? Vou explicar por quê. Bom, a gente vai precisar de becker, tá? Então, os beckers normal, né, gente? Becker é sempre interessante, né? Por várias necessidades aí, tá? Becker pequenininho a gente vai precisar também de 10 ml, proveta de 25 ml, balões volumétricos de 100, que a gente vai utilizar para os preparos de algumas soluções, e os balões de 10, tá? Que a gente também vai utilizar principalmente para o preparo dos padrões. Pipetinha de Pasteur, limpa, tá? De preferência em instrumental, eu sempre opto pelas novas, tá? Para a gente evitar problemas. Obviamente as cubetas, tá? Já aqui no suporte das cubetas. Já mostrei para vocês, né, na aula anterior. Falei sobre as cubetas, tudo bonitinho, então hoje a gente vai direto, tá? As ponteiras, tá? Provavelmente a gente só vai usar as ponteiras para pipeta de 1000, mas eu trouxe também a de menor volume, caso seja necessário.
as pipetas automáticas, nossas aliadas, tudo bem? Essa aqui é de volume fixo, que a gente vai usar. E também essa aqui a gente vai usar preferencialmente a de 1000, tá? De 1000 microlitros, que é de volume variável, certo? Bagueta, certo? O funil, que a gente vai usar para filtração da amostra. O papel de filtro tá, eu não peguei, mas a gente vai usar um papel de filtro qualitativo, tá? Mas eu mostro vai ter o vídeo do preparo da amostra que eu vou mostrar para vocês. E a chapa de aquecimento também, tá? Ela tá na capela já, porque a gente vai usar na capela, mas a chapa de aquecimento a gente vai precisar usar também. A argola tá aqui, tá? Pra gente poder colocar o papel de filtro. E um suporte universal que tá aqui atrás, mas só pra... Ó, tá aqui, tá? O suporte universal. É que tá difícil de focar no vídeo, certo? Soluções prontas que a gente pode, utilizar. Solução de acetato de amônio, tá? Para o meio tamponante. Então, já tá tudo prontinho. A gente deixa já pronto porque é uma solução que a gente pode deixar armazenada. Solução de HCl 6 mol por litro, para a gente poder fazer a abertura da amostra. Fenantrolina, 0,25%, também já está pronta. Lembrando que a fenantrolina é preparada em álcool por causa da solubilidade dela. Ácido ascórbico, aqui ó, já tá pronto, mas na verdade ela é preparada na hora, tá? É que eu já deixei preparada agora. O ácido ascórbico ele não tem uma boa estabilidade para ser armazenado, então eu recomendo sempre vocês prepararem na hora, tá? O ácido ascórbico. Então eu usei esse ácido ascórbico aqui, ó, para a gente poder analisar hoje. E o sulfato ferroso amoniacal, que é o nosso padrão, tá? Então o padrão de ferro vai vir desse sal aqui. E aí a gente tem que preparar a solução estoque e depois a solução mãe. E aqui a amostra, né, gente? Então essa aqui vai ser a nossa amostra, onde a gente vai fazer a determinação de sulfato ferroso nesse comprimido antianêmico, tá certo? Então esses são os principais materiais aí. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, acho que não. Mas aí ele vai ser apresentado durante a metodologia, tá certo? Obrigada. Gente, então, nós faremos a abertura da amostra, tá? Então eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar. Não sei se vocês notaram, mas tá sendo gravado, com a câmera dentro da capela, porque a gente vai fazer isso na capela, tá? Já vou explicar por quê. Mas a gente vai utilizar agora para abertura da amostra, a amostra, né? Então tá aqui a nossa amostra, que é um comprimido de sulfato ferroso, tá? Opa! Ainda bem que tá numa bandeja. Uma proveta de 25 ml, para a gente poder recolher o ácido clorídrico 6 mol por litro, tudo bem? A pinça metálica, né, para a gente poder depois tirar o becker para esfriar. O becker, né, de 250, para a gente poder fazer a abertura, tá? E aqui atrás a gente tem a chapa de aquecimento para poder, a gente vai precisar deixar aí durante 15 minutos ele aquecendo. E aí é justamente por isso que a gente vai fazer na capela. Como é um ácido com concentração de 6 mol por litro, com aquecimento ele vai acabar gerando muitos vapores, né, de ácido clorídrico. Então, por segurança, a gente vai fazer esse aquecimento na capela, tá? Então, o que a gente precisa fazer nessa etapa? A gente vai pegar, tá, nossa amostra, que tem um comprimido, tá? Então, a gente vai tirar o comprimido. Tá? Então, ó,
aqui a gente tem um comprimido, tá? Só cuidado, tá, gente? Porque para não contaminar a amostra. Então, por exemplo, aqui eu peguei, né, com a luva, porque eu acabei de colocar a luva, é uma luva nova, tá? Mas se é o ideal. E não usar a mão direto, tá? Por conta da gordura, essas coisas, tá? Então, o ideal é evitar ao máximo qualquer tipo de contaminação, tá? Então, a gente vem e só coloca dentro do becker, tá? Então, aqui a gente tem a amostra dentro do becker. A gente não vai nem triturar nesse caso, tá? Por quê? Porque a amostra, ela dissolve muito bem nesse meio ácido sob aquecimento, né? Então, a gente não tritura justamente para não perder massa, senão a gente teria que mudar o procedimento, tá? Por exemplo, se a gente fosse triturar no almofariz, com certeza a gente não ia conseguir tirar toda a massa triturada do almofariz. Então, a gente teria que pesar uma quantidade do material triturado para fazer a abertura e aí fazer os cálculos a partir dessa massa. Percebam que isso atrapalha, assim, na verdade, estende um pouco a metodologia, né? Então, a ideia aqui é a gente pegar o comprimido inteiro para a gente poder determinar o teor de ferro nesse comprimido, tá? Então, essa vai ser a nossa ideia, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, o comprimido. Então, o que a gente vai fazer? Agora, gente, eu vou pegar 25 ml do ácido clorídrico. Como ele está em temperatura ambiente agora, ele não tem os problemas de volatilidade, tá? Porque ele está diluído, né? Ele é um ácido diluído, tá? Então, eu vou pegar agora sem ligar a capela. Eu só vou ligar a capela quando a gente for colocar o sistema para aquecer, tá? Então, aqui aproximadamente, tá? Lembrando que a gente vai usar proveta porque a função do ácido clorídrico agora é só fazer a abertura da amostra, né? É dissolver ela, o máximo que der. Pelo menos o analito, o ferro, tem que estar dissolvido, tá? Então, por isso, a gente vai pegar aproximadamente 25, certo? Aí a gente vem aqui e só adiciona no becker. Tudo bem? Ó, percebam que agora, ó, tá vendo? Ele começa a reação. Lógico que com aquecimento isso aí, né, vai ser bem mais rápido e efetivo, tá? Então é o que a gente vai fazer. Então, a partir de agora eu vou colocar na chapa e vou ligar a capela, tá? Então não vai dar pra mais conversar. E aí eu volto quando passar os 15 minutos pra gente poder ver como que ficou, tá certo? Ó, vou colocar aqui na chapa e vou ligar a capela. Gente, então, ó, a gente já passou pelos 15 minutos. Nem precisa dar. Já deixei esfriando na capela, tá? E esse é o resultado final, tá? Então, isso aqui é a solução da amostra. Na verdade, é uma suspensão, né? Porque, não sei se vocês notam, ele tá meio turvo, tá, gente? E agora, é justamente por essa turbidez que a gente vai para a próxima etapa, tá? Por quê? Porque a gente não, essa turbidez é de material, né, do comprimido, que não solubiliza em ácido. Então, a gente pode ter aí, né, às vezes o pessoal coloca alguns compostos, né, para dar volume, então amido, né, coisa do tipo, e isso acaba não dissolvendo no ácido clorídrico. O ferro, que é a espécie de interesse, ele com certeza solubiliza em ácido, muito tranquilamente, tá? Agora, pode ser que a gente tenha compostos que não solubilizam, tá? Como o nosso interesse é o ferro, se a gente fizer uma filtração disso aqui, a gente consegue, né, separar, então, esses materiais que não solubilizaram, para que a gente possa ter no final só o ferro, né, a solução com ferro e os outros componentes aí que acabaram solubilizando. Mas o nosso interesse é que o ferro esteja na solução disponível. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a próxima etapa, que é a filtração. Tudo bem?
Então agora a gente vai para a etapa de filtração, tudo bem? Então, gente, para fazer a filtração, a gente vai precisar de um papel de filtro qualitativo, tá? Por que qualitativo? Porque a nossa ideia hoje é só tirar as impurezas que não solubilizaram, tá? Essa é a única função. Então, para isso, a gente precisa fazer uma filtração um pouco mais rápida. E aí, a gente vai utilizar o papel de filtro qualitativo. E a dobradura que a gente vai usar é a dobradura preguiada, tá? Então, eu vou mostrar agora, aproveitando já, né? Vou mostrar para vocês como que a gente prepara, né, o papel de filtro preguiado. Então, a gente vai dobrar ao meio, tá? Dessa forma aqui. Tá? Então, faz o vinco bonitinho. Aí, a gente vai dobrar mais uma vez. Também vai ficar dessa forma aqui. Certo? Aí, a gente vai dobrar mais uma vez. Certo? Aí, a gente vai dobrar mais uma vez. Aí você fala assim, né? Gente, como que eu vou filtrar nisso? Bem simples. A gente vai abrir agora, porque a ideia de dobrar assim é fazer os vincos, né? A marca, vamos dizer assim, tá? Agora é que a gente vai montar. Então, a gente abre o papel, ele tá assim, certo? Então, a gente agora vai preparar ele. Então, como que a gente vai fazer? A gente, ó, tá vendo? Isso aqui tá aberto dessa forma, certo? Aí, eu venho aqui, ó, no próximo e vou dobrar dessa forma. Tá? O outro, né, essa parte aqui, ela tá dobrando para cá. Só que agora eu quero fazer como se fosse uma sanfona. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar a própria marca, que já tá feita, mas eu vou dobrar para o outro lado. Tudo bem? Para ficar, ó, desse estilo aqui. E vou fazendo isso em todos. Um para dentro e um para fora, para dentro, tá? Ele tem que ficar, ó, dessa forma assim, como se fosse uma sanfoninha, tá? Ó, para dentro e para fora, tá? Ó, para dentro. Aí eu posso ir abrindo, ó, como ele tem que ficar, tá? Como uma sanfona. Então, a gente tem que abrir para dentro e para fora, tá? Ó, para dentro. E aí, a gente faz em todo o papel, utilizando as marcas que a gente já tinha feito. Tudo bem? Só cuidado, gente, que às vezes pode acontecer de acabar rasgando o papel, tá? Então, tomem cuidado com isso, ó. Então, ele tem que ficar no final dessa forma, tá? Como se fosse uma estrela aí de mais pontas, tudo bem? Então, ó, com isso, a gente vai precisar, né, também do funil de vidro normal, tá? A gente vai precisar da argola, para a gente poder colocar o funil, o suporte universal, que já tá aqui, tá? E o balão volumétrico de 100, porque a gente já vai transferir direto para o balão, para a gente evitar uma passagem desnecessária, tá? Então, ao invés de filtrar recolhendo, né, num becker para depois transferir para o balão, a gente já vai aproveitar, ó, já transfere direto para o balão, assim facilita a nossa vida, tudo bem? E evita possíveis erros com uma transferência adicional, tá certo? Então, ó, eu vou ajustar agora para a gente fazer a filtração. Então, eu vou colocar aí numa altura aí que dê pra gente, certo? Ó, então eu vou colocar a argola, tá? Então, a argola, gente, é só ajustar aqui, ó. É que acho que não vai aparecer no vídeo eu colocando, mas é só colocar normal,
tá? Deixa eu colocar aqui, né? Essa altura acho que tá bom, né? Aí a gente vai colocar o funil, tá? Já vou colocar aqui embaixo o balão, para ele já ir recolhendo, tá? Então, o sistema vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Ó. E agora o papel de filtro, tá? Como que a gente vai colocar o papel de filtro? Então, é bem simples, ó. A gente vai colocar dessa forma, tá? Ele vai ficar dessa forma e a gente vai jogar a solução aqui dentro, certo? Então, ó, agora a gente vai jogar a solução. Deixa eu... Então, aí, pra gente poder transferir pra cá, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, ó, a gente vem aqui, ó, e só joga o que a gente tem, né, a maior quantidade no papel de filtro, tá certo? Só que ainda tem resíduo da amostra aqui no becker, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só tirar aqui essa gotinha para não correr o risco de perder ela. E aí a gente vai, ó, jogar um pouco de água e transferir, tá? Ó, aí eu vou fazer dessa forma assim agora para poder tirar esses resíduos que estão no becker, tá? Então eu vou mirando, né, para poder tirar esses resíduos. Só que tem que tomar cuidado, gente, com a quantidade de água para ela não ultrapassar o limite do balão, né? Que a gente ainda vai acertar o menisco, tá? Então, ó, vou lavar só mais uma vez aqui mais para cima. E aí a gente transfere, tá? E agora que a gente já lavou o becker, então essa parte está tranquila. Lembrando, gente, eu transferi dessa forma, direto, porque eu já tenho prática, tá? Mas vocês, né, se você não se sentir muito seguro, você pode usar também a bagueta, tá? Que eu até coloquei aqui, para fazer a transferência daquela forma, tá? Mas aqui, como o espaço, né, dentro do papel, ele é grande, né? Então, o risco da gente perder gotinha é bem pequeno, tá? Então, o ideal é você centralizar aqui e não ficar balançando, tá? Porque senão podem cair gotinhas. E aí, gente, o que que acontece? Agora a gente vai esperar ele filtrar tudo, tá? Tá vendo que ele tá indo... É que aqui, ó, embaixo não dá pra ver, ó. Mas ele até que tá filtrando relativamente rápido, tá? Então agora a gente vai esperar descer todo o volume e aí a gente vai fazer a lavagem do papel de filtro, tá? Por quê? Se a gente simplesmente joga a solução aqui, espera filtrar e já finaliza, a umidade, né, vamos dizer assim, entre aspas, da solução que está no papel ainda tem um pouco de ferro com ela, né? Então, o que a gente precisa garantir? Que todo o ferro desça para o balão. Então, para isso, a gente precisa finalizar com uma lavagem aí do papel de filtro. Tudo bem? Então, agora a gente vai aguardar ele, né, descer todo o volume que está atualmente no papel e depois a gente só vai lavar o papel de filtro, tá? 2 ou 3 vezes para garantir que todo o ferro desça para o nosso balão volumétrico, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta para fazer a etapa de lavagem do papel de filtro. Gente, ó, então aqui, ó, a gente tem o papel de filtro, tá vendo que já não tem quase nada de solução, né? Só o resíduo, né? Boa parte da solução já tá no balão, tá? Então, o que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa lavar o papel de filtro. Só que não esqueçam, a gente já fez uma primeira lavagem com a própria solução que a gente lavou o becker, tá? Então, uma parte já foi feita de lavagem. Agora a gente vai... Eu vou fazer com a outra mão aqui, mas, ó, só para poder visualizar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou, ó, só lavar, tá? O papel de filtro. Tá? Dessa forma.
para garantir que qualquer resíduo de ferro, né, ou coisa do tipo, desça lá para o balão volumétrico, tá? Então, ó, fiz uma lavagem, vou fazer outra e vou parar, né? Porque senão a gente corre o risco de chegar aí no volume do balão, tá? Ó, então agora a gente vai aguardar, né? Passar toda a solução, então, né? Não ficar nada de líquido no papel. Então, vai parar de gotejar aqui em um dado momento. Então, o que, que a gente vai fazer? Completar o volume com água. E aí, a gente vai ter a solução da amostra para poder trabalhar, tudo bem? E seguir nos próximos passos, tá certo? Então, assim que terminar de gotejar, a gente já retorna. Gente, agora eu vou mostrar para vocês o preparo das diluições que a gente vai fazer, tá? Então, deixa antes apresentar para vocês, a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa era o preparo da solução mãe, tá? Então, para eu preparar a solução mãe é a solução que a gente vai usar para preparar os padrões para a leitura da curva de calibração, tudo bem? E aí a gente vai precisar fazer sucessivas diluições, certo? Então, na metodologia, diz para a gente preparar 100 ml de uma solução estoque de 800 miligramas por litro de sulfato ferroso amoniacal, tudo bem? Então, essa solução eu já deixei pronta, tá? Então, eu pesei essa massa, né, que a gente viu, em torno de 0,11. Vou passar para vocês a massa exata para poder, né, fazer os cálculos depois. E aí, essa solução pronta, ela tá aqui, ó, tá? Que é a solução estoque, tá? Se vocês olharem na metodologia, eu preciso fazer uma diluição dessa solução para preparar a solução mãe, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma diluição, né, para fazer o preparo da solução mãe. Essa diluição vai ser meio ml dessa solução, que a gente vai transferir para um balão volumétrico de 10 ml e completar com água, tá? Então, essa vai ser a nossa diluição. E aí, essa solução vai ser a nossa solução mãe, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que vai ser isso. Aqui, tá vendo que a solução, a gente vai ter que pipetar meio ml dessa solução. Como é o volume certinho, a gente vai usar a pipeta de 500 microlitros de volume fixo, tá? Que é essa aqui, que nada mais é do que meio ml. Dá pra ver aí o número, tá? Então, a gente vai fazer a pipetagem, né, dessa forma. Para isso, o que, que a gente precisa fazer? A gente vai pegar um becker, tá? Um becker de 10 ml, transferir um pouco da solução e pipetar daqui para transferir para o balão, tá? Esse becker, gente, eu lavei hoje e eu fiz a secagem dele em estufa, tá? Então, eu tenho certeza, porque eu que fiz, que ele tá limpo e pronto, tá? Mas, lembrando, se você pegar um becker que você não sabe a procedência, tem que ambientar com a solução, como a gente já viu em outros casos, e aí sim você pode usar, tá? Então, gente, ó, eu vou pegar um pouquinho dessa solução. Certo? Vou deixar o balão volumétrico aqui pronto já. Tudo bem? Vou pegar a pipeta de 500 microlitros ou meio ml, que é essa aqui, tá? E vou pegar uma ponteira. Lembrando que aqui tá meio difícil, né, pra gente fixar a ponteira. Então, eu vou tirar, ó, e prender aqui, certo? Lembre-se da aula sobre pipetagem, tá? Que eu já mostrei pra vocês. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então eu vou pegar aqui, ó. Lembrando, né? Aperta para tirar o ar até a primeira trava. É que aí no vídeo não dá pra ver, por isso que eu tô falando, tá? Aí a gente vem aqui, ó, e recolhe, soltando o botão. Tudo bem? Aí eu venho aqui no balão, para onde eu preciso transferir, e, ó, vou apertar
devagar. Aí eu vou sentir a primeira trava, eu vou além da primeira trava, para deixar que tudo vá pro balão. Pronto. Transferi meio ml da solução. Aí aqui atrás eu tenho um becker para colocar as ponteiras, então venho aqui e descarto a ponteira, tá certo? Então, ó, pronto, eu tenho meio ml da solução estoque de ferro transferida para esse balão. O que que a gente precisa fazer agora? O acerto do menisco, tá? Então, eu vou... aqui, como ele tá dentro da bandeja, eu não consigo ver o menisco certinho, tá? Então, a gente vai fazer... Vou deixar aqui, ó, tá? Para eu poder fazer o acerto do menisco na altura dos olhos. Então, para isso, eu vou pegar... Aqui, gente, só para não correr o risco, ó, isso aqui eu não vou usar mais, tá? Então, eu vou jogar fora e vou deixar aqui atrás para lavar depois, para não confundir, tá? E vou pegar um becker novo, pegar um becker maior, que é água, né? E a gente vai colocar um pouquinho de água. E e vou jogar até chegar próximo, tá, do menisco. Olha, acabou dando tudo. Mas aí eu vou precisar de algumas gotas, né, para acertar o menisco. Aí eu venho não esquecer, né, gente, de anotar água, né, para não confundir depois, certo? Então, ó, tá vendo? Então, a gente vem aqui com a pipetinha de Pasteur e a gente vai acertar o menisco, tá? Pronto. Menisco acertado. Pega a tampinha e, né, homogeneiza. Pronto, eu tenho a minha solução. Agora é a solução, eu vou escrever aqui, tá? Mãe. Ó, mãe, tá? Então, aqui é a nossa solução mãe. E vou deixar ela reservada aqui pra gente poder usar depois, certo? Então, agora, a gente vai ter que fazer a mesma diluição, nessa mesma proporção, com a amostra, tá? Então, ó, aqui é a nossa, a solução que a gente obteve da abertura, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, tudo bem? Para não ficar o vídeo longo, gente, eu não vou gravar porque é a mesma coisa, tá? Eu vou preparar, meio ml em 10 ml. Então, eu vou já preparar e aí, em seguida, eu já vou ter a solução da amostra pronta, tá? A diluição, tá certo? Gente, então, ó, agora a gente tem a diluição da solução estoque, que é a nossa solução mãe, que vai ser usada para os padrões, tá pronta, tá? E acabei de preparar a solução da amostra, que agora é o que a gente vai, de fato, utilizar para o preparo efetivo para leitura, tá? Por quê? Porque essa solução, ela está muito concentrada para o espectrofotômetro. Então, o que a gente precisou fazer? Uma diluição, tá? A ideia dessa diluição é que a gente vai preparar a amostra, tá? Então, na verdade, vão ser duas diluições, né? Porque aqui eu só preparei a solução que vai ser a origem da amostra que a gente vai fazer para colocar na cubeta, tá? Com isso pronto, agora a gente pode preparar as nossas soluções de leitura, tá? Tanto os padrões, quanto o branco, quanto a amostra, tá certo? Gente, agora a gente vai começar a preparar as soluções para a leitura, tá? E para isso, agora é muito importante, muita organização e muita atenção na tabela de diluições, né, da instrução de trabalho, tá? Porque a gente vai ter que seguir direitinho aquilo para não ter erro, tá?
Bom, aqui só para vocês se orientarem, eu coloquei na sequência da tabela, tá? Das soluções, estão na ordem das colunas, tá? Solução mãe, solução amostra, ácido ascórbico, 1,10-fenantrolina e o acetato de amônio, acetato de amônio, tá? Na frente deles, eu coloquei um becker, que é o becker que a gente vai colocar as soluções para poder fazer a pipetagem, tá? Lembrando que esses beckers eu que lavei, eu que coloquei para secagem, então eu sei que eles estão bem limpos para serem usados, tá certo? E aqui na frente eu tenho os balões na ordem das linhas, né, que eu fiz. Então, ó, o primeiro balão é o balão do branco, marcado com B, padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4, padrão 5. Tudo bem? Então, é muito importante deixar tudo bonitinho, organizado na ordem, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai agora colocar soluções em cada becker e começar as pipetagens, tá? E aí eu vou mostrar qual que é a ordem certinha pra gente pipetar. Sempre agora acompanhem com a tabela das diluições, tá? Porque aí vai ser importante para a gente não perder o fio da meada, tá certo? Pessoal, agora eu queria mostrar para vocês como que a gente vai fazer o preparo, tá? De todas as soluções. Então, eu deixei aqui já preparado na bandeja um esquema para a gente poder organizar o preparo dessas soluções, tá? Então, eu deixei aqui atrás as soluções que a gente vai usar. Então, água, né, que a gente vai precisar no final para completar o volume. Solução mãe já diluída, né, eu mostrei para vocês como eu fiz a diluição. A amostra, então essa aqui é a solução da amostra. O ácido ascórbico, preparado agora, né, como eu comentei com vocês, é importante que o ácido ascórbico seja preparado na hora da análise. A fenantrolina, tá? Solução 0,25% e o acetato, tá? Eu deixei um becker aqui na frente pra gente coletar uma quantidade para poder pipetar, tudo bem? O dos balões, porque é difícil a gente colocar a pipeta dentro do balão aqui, então é melhor colocar num becker e pipetar, tá? E dos frascos, por quê? Para não ter o perigo de contaminar toda a solução. Então a gente vai colocar num becker, pipetar desse becker e o que sobrar aqui a gente vai descartar, para não voltar para o frasco original, tudo bem? Percebam que os frascos estão todos identificados para não dar problema. E aqui na frente a gente já tem os balões prontos, tá? Então, ó, o branco, padrão 1, padrão 2, padrão 3, 4, 5 e a amostra, tudo bem? Então, gente, isso aqui já está organizadinho para que a gente possa ir pipetando na sequência, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês como que a gente vai trabalhar, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, então agora ó, a gente vai precisar da P1000, né? A pipeta automática P1000. De volume fixo e volume variável, tá? E a P500 de volume fixo, tá? Então, eu vou deixar aqui do lado, ó, pra gente ir usando as ponteiras, tá? Vou deixar aqui do lado também, já aberto pra gente poder usar. O que acontece? A gente vai precisar agora, então agora é importante que vocês estejam observando a planilha do preparo das soluções, tá? E aí a gente vai adicionando de acordo com as colunas. O que eu quero dizer? A primeira coluna é de quem? A primeira coluna é da solução mãe, certo? Que é o nosso padrão, né? Então, o nosso padrão original. Então, a gente vai fazer diluições a partir dessa solução mãe. E aí, a gente já vai adicionar a solução mãe em todos os balões que a gente precisa adicionar. Então, se você observar, né, os balões, a gente tem na primeira linha o branco, e aí tem um risco dizendo que a solução mãe não deve ser adicionada no branco.
E isso é coerente, gente, porque o branco é tudo menos o analito. Então, eu não posso ter ferro no branco. E o padrão mãe tem ferro, então eu não posso adicionar no branco, tudo bem? Então, eu não vou adicionar nada. Depois, eu vou adicionar no padrão 1, 0,2 ml, né? Ou 200 microlitros da solução mãe. E depois eu vou aumentando o volume de balão para balão, né? Lembrando que todos os balões aqui tem 10 ml. Então, se eu estou modificando a quantidade de solução mãe que eu vou adicionar em cada padrão, significa que no final eu vou ter concentrações diferentes, né? E isso é importante para a gente poder montar a curva de calibração. E no último balão, ó, que é o da amostra, a gente tem um risco também, né, na coluna da solução mãe. Ou seja, a amostra é a amostra, então não pode ter adição desse padrão na amostra, tudo bem? Então a gente não vai colocar padrão no balão que vai ter só a amostra, certo? E aí a gente vai na sequência, tá? Eu vou fazendo e aí vocês vão entendendo melhor como que vai funcionar, tudo bem? Como a gente vai ter que adicionar volumes variáveis, gente, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a pipeta de volume variável, tá? Então, nesse caso, eu vou do maior volume para o menor, tá? Por quê? Porque já está aqui em 1000, né? Então, eu já aproveito que ele está em 1000 microlitros. E aí, se você observar, Ah, não. Desculpa, gente. Eu vou fazer o correto, né? A gente fazer na sequência tudo, na mesma sequência, todas as adições. Então, eu vou iniciar do 0,2, tá? Lembrando que a P1000, ela é de 200 a 1000. Então, eu vou conseguir pegar o menor volume, que é de 200, tá? Então, basta eu fazer a alteração aqui do volume. Para 200, tudo bem? Então, ó, agora a gente vai pegar uma ponteira, lembrando que esse suporte aqui de ponteira, ele é problemático, então eu vou pegar com a mão mesmo, tá? Certo? Tá aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa solução e vou adicionar aqui no becker. Já vou até adicionar tudo, né? Porque já é 10 ml, então. E aí depois eu descarto o restante. Tudo bem? Então vamos lá. Branco não coloca nada. Solução padrão 1, 200 microlitros ou 0,2 ml. Então eu venho aqui, ó. Lembrando, né? Tiro o ar. Coleto, e aí eu venho aqui, ó, e adiciono, de acordo, né, com as instruções que eu dei para vocês do uso das pipetas automáticas, tá? Como é a mesma solução que eu vou adicionar nos outros, então eu não vou mudar a ponteira, tá? Eu vou trabalhar com a mesma ponteira, certo? Então, agora eu vou mudar aqui, ó, para 400 microlitros. Opa! Para adicionar o próximo volume. No balão, padrão 2. Então, eu venho aqui, mesma coisa. Balão 2. Bem tranquilo, né, gente? Agora, balão 3, 600. Tá? 600. Solução mãe. Balão 3.
tá? 800. Opa, ó, eu passei. 800, tá? No balão 4. E agora, o volume máximo de 1000 microlitros. Opa, 1000 microlitros para o balão 5. Certo? Balão 5. Feito. Agora, gente, eu não vou usar mais essa solução, então eu vou fazer o quê? Vou descartar a ponteira. E faltou um becker para a ponteira. Espera aí. Vou usar esse aqui. Tá? Tudo bem? Então, pronto, adicionei a solução mãe. Vou deixar a solução aqui fora para eu não confundir, tá? Nesse momento, gente, é importante ter atenção total voltada para o preparo das soluções, tá? Porque se alguém te atrapalhar, você pode esquecer a sua sequência aqui, pode errar balão, então a atenção agora é importante. Agora a gente vai para a segunda coluna. A segunda coluna, gente, é da amostra, tudo bem? Então, ó, peguei aqui um pouquinho da amostra, tá certo? A amostra eu vou precisar pegar 250 microlitros. Então, eu venho aqui, ó. Opa, 250, tá? Aí a gente pega outra ponteira nova, né? Agora, a amostra, gente, a gente só vai adicionar onde? Primeiro, a amostra tem ferro, então não pode ir no branco. Se a amostra, não pode ir nos padrões, tá? Então, a amostra só pode ir no último balão. Então, a gente vai pegar aqui 250 microlitros, pegar o balão da amostra e adicionar. Pronto, tá? Então, a amostra está adicionada. Agora, a gente não vai usar mais essa ponteira, descarta. Tudo bem? Tá dando para entender, gente, a sequência? É bem simples. Agora vem a parte mais fácil, porque agora não tem variação, né, dos volumes que a gente vai adicionar dos outros reagentes, porque agora são os reagentes necessários para a reação e para a condição do meio, ou seja, vai ser a mesma quantidade em todos os balões, tudo igual, tá? Então a gente vai ter que agora, na coluna, a próxima é do ácido ascórbico, então esse becker eu vou deixar aqui do lado. Então agora ácido ascórbico, a gente vai colocar um pouquinho aqui no becker. Tá? Que assim fica mais fácil, né? E agora a gente vai ter que adicionar meio ml em cada balão, né? Em todos. E aí a gente vai usar, ó, a pipeta automática de volume fixo, de 500. Não sei se dá pra ver direitinho aí, ó, né? Aquela de 500. Porque é um volume único, então eu não preciso me preocupar. Vou encaixar aqui a ponteira. E agora é um atrás do outro. Só que percebam agora uma questão importante, gente. Vocês perceberam que a primeira solução que eu adicionei em cada um desses balões,
eu adicionei com a ponta da pipeta encostando no vidro. Por que que eu fiz isso? É a forma mais adequada, né, da gente fazer uma transferência. E também porque o vidro ele estava limpo, né? Eu lavei, né, sequei, deixei secando aqui, tudo com a minha presença. Então eu sei, né, e eu garanto que esses balões estavam bem limpos, tranquilo, tudo bem? Só que agora o que que acontece? Como eu encostei a pipeta aqui em cima, né, para fazer a transferência, significa que aqui em cima tem um pouco de ferro, né, da solução, tanto do padrão quanto da amostra, certo? Então o que que acontece? Se eu pegar o ácido ascórbico, né, aqui, pipetar, e encostar aqui, o que que vai acontecer? Eu posso contaminar a ponta dessa pipeta com ferro, né? E aí vão ter dois problemas. Primeiro, eu vou estar tirando o ferro, que deveria estar aqui dentro do balão, né? Na solução, e que eu acabei tirando quando eu encostei essa pipeta. E como eu pretendo usar a mesma ponteira para transferir o ácido ascórbico em todas, eu pegaria, né, encostaria aqui, aí contaminaria com ferro. Aí eu viria aqui para pegar de novo, aí eu ia contaminar essa solução com ferro. Então, gente, agora, por uma questão de evitar um erro analítico grave, eu vou coletar o ácido ascórbico e vou transferir, mas sem encostar a ponta da ponteira no balão, para não correr o risco de contaminar tanto a solução quanto os outros balões, tudo bem? Então agora isso é importante, tá? Para a gente evitar essa contaminação. Então olha só como eu vou fazer. Vou vir aqui, coleto meio ml, aí eu vou aqui no branco, né? Que é o primeiro. Eu não vou encostar no vidro. Eu tô jogando a solução de forma bem centralizada, tá? Ó, tá vendo? Não sobra nada na ponta, então não tem problema, tá? O mais importante é a gente evitar contaminação, certo? Então, ó, de novo, agora eu posso vir aqui sem problema, porque eu não encostei lá. Pego de novo, padrão 1. De novo, padrão 2. Padrão 3. Padrão 4. Eu tô falando os padrões, gente, pra gente não errar a sequência, tá? Padrão 5. E agora é a amostra. Porque às vezes se você fica no silêncio, aí você fica assim, será que eu adicionei no 5 ou no 4? E agora? Né? Então, para evitar esse tipo de problema, eu costumo ir falando, para eu saber exatamente qual que eu tenho que adicionar. E sempre é importante, gente, se tiver colega do lado, pede para não te atrapalhar, para você não perder a sequência, tá? Pessoal, então, ó, ácido ascórbico adicionado, descarta essa ponteira que eu não vou mais usar e deixo a solução aqui do lado que eu não vou mais usar. Agora é a fenantrolina, tá? Então eu venho aqui, solução de fenantrolina, e vou fazer a mesma coisa. Adicionar meio ml em cada balão, tá? Eu tô indo na sequência, né, das colunas. Mesma coisa, tá, gente? Sem encostar no balão. Meio ml no branco. Meio ml no padrão 1. Meio ml no padrão 2. Olha as cores já se formando, né? Porque a reação já está acontecendo.
padrão 3. Padrão 4. Padrão 5. E a amostra. Tudo bem? Aí não vou usar mais essa ponteira, descarto. E aí eu já vou dar uma agitadinha para homogeneizar, né? O meio. Olha que interessante, né, gente? A cor. É muito bonita essa cor, né? E depois que a gente terminar as soluções, a gente vai perceber que o tom vai ficando mais forte, porque a concentração está aumentando, né? Só da amostra que vai ficar intermediária, né? Que é exatamente o que a gente quer, tá bom? Então, gente, vamos agora adicionar o acetato de amônio, tá? Ou eu peguei um becker maior, tá? Para colocar o acetato, porque a gente vai ter que colocar 2 ml em cada balão. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho. Aí, gente, nós vamos usar a P1000 de volume fixo e adicionar 2 vezes em cada balão, para dar 2 ml, tá certo? Da mesma forma que a gente adicionou, ou seja, sem... Deixa eu colocar esse becker aqui do lado. Sem encostar no balão, tudo bem? Então, vamos lá. Então, ó, primeira vez no branco. Segunda vez no branco. Primeira vez no padrão 1. Segunda vez no padrão 1. Primeira vez no padrão 2. Segunda vez no padrão 2. Primeira vez no padrão 3. Segunda vez no padrão 3. Primeira vez no padrão 4. Segunda vez no padrão 4. Primeira vez no padrão 5. Segunda vez no padrão 5. Primeira vez na amostra. Segunda vez na amostra. E acabou. Adicionei agora todos os reagentes, ponteira descartada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar água, tá? Para poder completar os balões. Então, eu vou primeiro adicionar só um pouquinho, para deixar ele quase cheio, sem encostar também, tá, gente? Acho que eu vou com a pseta aqui. Só para deixar ele quase próximo do menisco. E aí facilita depois, né? Sem encostar também, né? A pseta, o pessoal tem mania de encostar no frasco para transferir. Não pode. Para não contaminar nem o frasco e nem a pseta. Ou, né? Nem o frasco, né? E nem a pseta.
certo? Então agora, gente, bom, eu vou fazer o acerto do menisco, que eu vou precisar colocar para fora aqui. E aí a gente já retorna com as soluções prontas para vocês verem como que ficou, tudo bem? Gente, então eu já acertei o menisco, tá? De todos os balões, já coloquei a tampinha, já dei aquela ditada, né, para finalizar. Agora, olha só, todos os padrões e a amostra em branco prontos, tá? Então, ó, bem legal, né, gente? Algumas coisas que a gente já pode... Deixa eu colocar a base aqui só para não ficar balançando. Acho que tá todos estão aparecendo, né? Gente, ó que interessante, o branco não tem cor nenhuma, né? Que bom, porque se ele não tem o analito, ele não poderia ter a formação do complexo que é característico por essa coloração alaranjada, tudo bem? Aí, ó, padrão 1 já tem uma coloração e esse tom ele vai ficando mais intenso à medida que a concentração vai aumentando. Olha só que interessante. Então, por exemplo, se você tivesse dois balões com um tom muito parecido, gente, já desconfia, tá? Porque provavelmente aconteceu algum problema. Perceba que a gente consegue ver isso, né? Quando a gente trabalha com esses complexos coloridos. Obviamente, a amostra, ele tem que estar com um tom intermediário dentro dessa faixa, que é o que a gente espera, né? Quando a gente monta a curva de calibração, que a concentração da amostra esteja na faixa da curva de calibração, nunca fora dela, tudo bem? Então, se a gente observar aqui, ó, pelo tom da amostra, olha, eu arriscaria que ele tá a concentração na amostra vai estar entre o padrão 2, deixa eu colocar aqui, ó, e o padrão 3. Eu arriscaria, tá? A gente vai ver isso lá no equipamento, né, a partir da absorvância, tá? Então, eu arriscaria isso. Vamos ver se eu vou acertar, tudo bem? De qualquer forma, o equipamento não mente, então é ele que vai dizer a verdade em termos de absorvância e, portanto, depois, a partir da lei de Lambert-Beer, da concentração, tudo bem? Então, agora, gente, eu vou fazer o preparo das cubetas, tá? De acordo, né, com aquele procedimento que a gente viu na prática do permanganato, então vai ser o mesmo procedimento, e aí a gente já pode ir para o equipamento para fazer a leitura, tá certo? Então, fiquem com essa bela imagem, né? Gente, sinceramente, não existe coisa mais bonita do que isso, né? A analítica é de fato maravilhosa, né? E as cores não mentem, então a gente tem noção aí do que está acontecendo em termos de concentração, né? Então, por exemplo, se não tivesse cor nenhuma em nenhum padrão, não formou complexo, né? Se você esperava a formação de um complexo colorido, então, gente, aqui a gente consegue ver que a reação de fato aconteceu. Existe uma mudança de tom em relação aos padrões, que vai de forma crescente de acordo com a concentração, e a amostra está com uma coloração intermediária dentro dessa faixa de cores, o que é bem importante, porque isso indica que a gente não vai ter problema depois na análise dos resultados. O branco, obviamente, é o branco, não pode ter ferro, né, que é o analito, então ele não tem, na verdade, nenhuma coloração. Tá certo? Então é isso aí, gente. Pessoal, então agora a gente tá aqui no equipamento, tá? Eu vou fazer a colocação das cubetas, tá? Do branco, que é fixo, né? Então o branco ele vem aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Então o branco vem na posição 1, que é fixo. O padrão 1 na sequência. Padrão 2. Lembrando, né, que o triângulo... Nem sei se a câmera tá. Ó, o triângulozinho para esse lado mesmo, né? Todos. Padrão 2. E... cadê o triângulo? Ó, padrão 3. Tudo bem? Fechou a tampa.
Já vamos deixar na posição do branco, lembra? Então, branco, que é a posição 1, é quando ele tá todo pra dentro, tá? Então, aqui tá pronto. As outras soluções aguardam para a próxima leva. Então, ó, a gente vem aqui no M-Wave. Agora é uma retomada, hein, para relembrar. Primeira coisa, a gente tem que conectar o equipamento ao software, né? Então, a gente vem aqui, ó, no canto, tá vendo que aparece aqui Connect, Release, aí clica, aí aparentemente tá ok. Na dúvida, a gente olha aqui, ó, no equipamento, ó, tá vendo? PC Connecting significa que tá conectado, tudo bem? Beleza. Então agora, lembrando, a gente precisa fazer o espectro de absorção, tudo bem? Para fazer o espectro de absorção, a gente vem aqui, ó, no ícone Spectrum Scan, né? Lembra os feitiços do Harry Potter, né? Aí ele vai abrir essa tela, a gente precisa colocar as condições que a gente quer fazer essa leitura, tudo bem? Então a gente vai ler em absorbância, a gente quer ver na região do visível, então de 800 a 400. O intervalo a gente deixa em 1 mesmo, que é o padrão. Aqui a gente não mexe, e não mexe mais. Aqui ó, aqui nesse display é em relação ao eixo do sinal, né, do detector. Eu vou colocar 1, porque para esse complexo a gente precisa aumentar um pouquinho, aliás, diminuir o range do eixo para que o espectro fique bem aparente, tá? Então eu vou deixar dessa forma. E ok. Opa, deu problema de conexão. Vamos lá de novo. Ué, tá tudo ok. Vai começar a dar problema agora? O que tá offline, meu filho? Acho que ele deu um probleminha. Ó, eu desconectei. Não, conectei de novo. Vamos lá, de novo. E aí dá ok. Foi. Problemas que aparecem. Certo? Então agora a gente vai fazer a leitura do branco, né? A posição já tá ali no branco, que eu já tinha deixado. Então a gente vai fazer a leitura do branco. Então a gente vem aqui em Blank. Aqui ele só pede para ver se as informações estão corretas e Scan. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá para 800 e aí ele vai começar a fazer a leitura até 400. Aqui não vai aparecer o espectro, tá? Porque ele só vai armazenar as informações para descontar do próximo espectro que a gente vai ler. Então, basicamente, no branco, ele está pegando tudo que dá de absorbância referente aos outros reagentes do meio, né? Então, por quê? Porque tanto o complexo quanto os outros reagentes, eles podem, né, ter alguma absorbância em determinados comprimentos de onda. Então, o que ele faz? Ele vai mensurar a absorbância só do branco para descontar quando a gente for ler as amostras que tem o complexo. E aí a gente só vai ter a absorbância do complexo, tá? Essa é a função do branco. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho e a mudança aqui, ó, do comprimento de onda. Pronto. Então ele leu branco, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a posição de leitura do padrão 3, que é o último que eu coloquei lá na sequência. Então eu vou puxar aqui, ó, com tudo, porque ele vem para o último é o padrão 3, tá? A gente só precisa fazer o espectro de um dos padrões, tá? Não precisa ser de todos, porque é uma informação qualitativa. E todos têm o mesmo complexo. Então, eles vão dar sempre o mesmo comportamento em termos de espectro de absorção,
tudo bem? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura do padrão 3, que é, a gente escolhe o padrão 3 porque é uma concentração intermediária, tá? Mas não é uma regra, tudo bem? Para agora ler a espécie, né, o complexo, a gente vem aqui, ó, em Start. Aí ele vai voltar para 800. E aí vai começar. E aí percebam, ó, que aqui aparece, né, agora a linha, porque agora é para valer. Não que o branco não fosse para valer, mas o branco é só para, né, acertar a linha de base. Ó, começou a subir. Ó, subindo. Ó, poderia ter feito um range menor, né? Pronto. Então esse é o espectro de absorção. A gente pode dar uma melhoradinha nisso para a visualização ficar melhor, ó. Então eu vim aqui, tá? Para aumentar o... Ele faz um ajuste de escala para a gente poder enxergar melhor, tá? Então, ó, notem que provavelmente o comprimento de onda máxima aqui foi em torno de 510, talvez, tá? Então, vamos fazer o seguinte, aqui os dados já estão, né? Vamos exportar esses dados e aí a gente olha qual foi o comprimento de onda, tá? Então, lembrando, eu vim aqui em File e Export para o Microsoft Excel. Vamos lá. Bom, ele salvou tudo. Ó, então aqui, em comprimento de onda, vamos dar uma olhada em torno de 510. Porque provavelmente é ali. Aqui, ó. Nessa região. Então, vamos olhar, ó. Em 512, ele deu uma absorbância de 0,1581. Em 511 foi maior, 0,1584. Em 510 foi maior, 0,1585. Em 509 foi até maior, ó, 0,158595. Em 508, aí ele tá um pouco mais baixo. Então perceba, ele estava baixo, ele foi para esse 0,158595 e depois ele voltou a cair. O que significa que esse aqui foi o ponto máximo, que ele chegou em termos de absorbância. Então eu posso dizer que esse meu complexo, ele tem absorbância máxima, né? Então o máximo de absorbância aconteceu em 509 nanômetros. Então agora todo o trabalho que eu for fazer na parte da curva de calibração vai ser em 509 nanômetros. E tá coerente. A literatura diz que esse complexo absorve em torno de 510, tá? Então, aqui a gente percebe que tá bem próximo, então tá perfeito, tá? Isso pode mudar em razão das condições do meio, do ambiente, tá? Então, pode ter um pequeno deslocamento, mas é bem próximo, então a gente tá ok, certo? Então, a gente salva isso aqui para depois vocês conseguirem utilizar. Depois eu salvo, tá? Vamos primeiro... Acho que ele abriu 2 vezes o arquivo. Ué, que... Não, já exportou, já tá aqui. Reclama não. Tudo bem, gente? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a curva de calibração, né? Então a gente vai vir aqui, ó, em Quantitative Analysis, tá? Vem aqui, vamos lá nas ferramentas para fazer o ajuste. Ó, ele está em 510, a gente vai colocar comprimento de onda em 509. Aqui, lembrando, a gente não mexe em nada, né? Porque a gente só quer habilitar para ele fazer a leitura. No caso, a gente vai deixar aqui só
habilitado esse valor para ele aceitar, para a gente conseguir fazer a leitura, tá? Mas essa concentração aqui não é concentração real. Isso depois a gente vai calcular direitinho. E o último aqui, o 6, vai ser a leitura da amostra, tá? Que a gente vai deixar habilitado para ele já fazer a leitura de tudo, tudo bem? Eu venho aqui do OK. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que ler o branco nessas condições. Então, na condição de 509, tudo direitinho. Então, eu vou vir aqui, né? Deixa eu virar aqui, ver se ele pega. Ó, então, eu vou colocar na posição do branco, certo? Vem aqui. Coloquei na posição do branco. Aí, eu vou vir aqui, ó, em blank, certo? Aí, ele vai mudar para 509. E ler o branco. Pronto, tá? Então, percebo que a absorbância aqui tá próxima de 0, né? 0 no caso. Então, agora a gente vai na sequência. A gente vai ler o padrão 1. Lembrando que o padrão 1, ele vem na sequência. Então, a gente vai, ó, puxar. Sentiu a primeira trava. É o padrão 1, tudo bem? E a gente vem aqui e vai no Start, tudo bem? Ó, a absorbância do primeiro foi 0,044, certo? Lembrando que essa concentração não é a dela, tá? Isso aqui é só para o software aceitar a leitura, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo direitinho, de acordo com o que nós preparamos. Agora, gente, eu vou deixar a câmera direto aqui no software, porque agora eu só vou mudar as posições, igual a gente já viu, tá? Então, posição do padrão 2. Vem aqui, Start. 0,1024. Padrão 3. Então, vou colocar agora na posição do padrão 3. Start. 0,1569. Por enquanto, gente, está coerente. Conforme eu vou aumentando a concentração, aumenta a absorbância. Tudo bem? Agora eu vou trocar as cubetas, tá? Deixa eu virar aqui para vocês verem. E aí é muito simples. O branco eu mantenho, caso eu precise, né? Então, eu vou tirar aqui o padrão 1, padrão 2, padrão 3. Aí, na sequência, eu vou colocar o padrão 5, ou 4, olha, eu já ia colocar errado, 4, tudo bem? Agora o 5, certo? E agora a amostra. Assim a gente já faz tudo de uma vez, tá certo? Eu vou deixar na posição do branco. Só para não ter erro. Pessoal, então, ó, coloquei na posição do branco. Agora eu vou acertar, embora ele esteja muito próximo de 0, eu vou acertar o branco de novo, porque eu abri, né, o sistema, fiz a troca. Então, vamos ler o branco de novo, tá? Então, vem aqui, ó, blank. Pronto. Agora, solução do padrão 4. Mudo para a posição 4. Então, eu venho aqui, ó, Start. Ó, 0,19, aumentou. Aí, agora, solução 5, que é a última, a mais concentrada de todas. Start. 0,25, aumentou. Agora, gente, é a amostra, tá? Então, a amostra, ela não entra na curva de calibração. A gente vai usar ela para outro cálculo, que é o cálculo da própria amostra, tá? Então, eu venho aqui, posição da amostra, e dou o Start. Ó, 0,12, tá? Então, gente, observando esses resultados, olha só que interessante. Do padrão 1 até o padrão 5, houve um aumento, né,
isso indica que a curva de calibração vai ficar legal, tá? E a amostra, ela deu uma absorbância, percebam, entre a absorbância do padrão 2 e o padrão 3, ou seja, provavelmente a concentração dessa solução da amostra, ela vai bater dentro da faixa das concentrações do padrão 2 e do padrão 3, tá? A gente vai ter que calcular isso. E isso bate com aquilo que a gente discutiu, né, antes, que é que a gente observou pelas cores, né? Onde que a amostra encaixaria. E eu falei, ó, provavelmente entre o 2 e o 3. Porque eu sou um bruxo? Não. Porque a gente observou pela escala de cores que a cor da amostra estava realmente dentro da faixa entre o 2 e o 3. Tudo bem? Então, ó, confirmando a espectrofotometria, que é de fato isso. Tudo bem? Então, ficou bem legal. Agora a gente vai pegar isso aqui, né? Vai exportar para a gente poder salvar e vocês poderem trabalhar em cima desses resultados. Então, vamos lá. Ó, então aqui eu vou pegar só essas duas colunas, que é o que a gente precisa, tá? Porque essa concentração não é a nossa. Ctrl C. Eu vou colocar aqui, ó, na parte 2, da onde já tá o espectro. E vou salvar, tá? Eu vou salvar. Cadê aqui? Onde que eu tava salvando? Aqui, aula gravar. Vou salvar em cima desse mesmo, que esse aqui foi um teste. Então, ó, é a espectrofotometria 2. Salvar. Sim. Prontinho. Então, tá salvo pra gente depois poder trabalhar. Lembrando, gente, que aqui, ó, o que nos importa é essa coluna do comprimento de onda, né? E absorbância, tá? A gente não vai mexer com transmitância e o ID é só, né, um valor de identificação de cada ponto, tá? Mas o que a gente vai mexer é nessas duas colunas aqui para poder montar o espectro. E depois, para a curva de calibração, a gente vai precisar determinar a concentração para cada um dessas soluções que a gente preparou. E isso vai depender da massa que foi pesada, né, do padrão de ferro, das diluições que foram feitas, para a gente poder chegar nas concentrações. Lembrando, eu vou até colocar aqui, ó, esse 6 é a amostra, tá? Para ficar bem claro que isso é curva de calibração, né? Vai ser para montar a curva de calibração, esse 5. E o sexto, que é a amostra, é o que a gente vai usar no cálculo depois, de acordo com aquelas instruções que eu dei em aula. Tudo bem? Na explicação inicial. Tá certo, gente? Então é isso. Obrigada.